Olá, eu sou o Blitai e hoje vamos dar continuidade nos nossos vídeos sobre as raças de Tormenta, tá? Esses vídeos, se vocês derem uma olhada aí no canal, a gente tá fazendo da seguinte forma. Eu sempre trago no vídeo duas raças, comentando sobre elas com vocês, na lore de Tormenta 20, como elas são vistas, como que elas funcionam e tudo mais, e mostrando um pouco da parte mecânica. E eu sempre trago uma raça do livro de regras, né, o livro base de Tormenta 20, e também de um suplemento Ameaças de Arton, que trouxe várias raças novas jogáveis aí e que também são oficiais. Você pode comprar qualquer um desses materiais, né, o livro base, o suplemento e qualquer outra coisa, lá no site da Jambô Editora, utilizando o nosso cupom de desconto Scarabe, né? Você ganha um descontinho e ainda ajuda o canal sem ter que pagar nada mais por isso, na verdade você paga menos, né? Então muito obrigado a todo mundo que usa o nosso cupom, já se inscreve, já deixa o like, já comenta aí qual dessas duas raças do vídeo de hoje você prefere e muito obrigado aos membros do canal, tá? Vocês ajudam demais. Sem enrolação, vamos lá para um vídeo rápido falando aqui, começando, né, com a raça do livro base, os anãos. Ou anões, né? Existe essa temática de como se pronuncia desde Senhor dos Anéis, porque o Tolkien chamava de anões, né? E, enfim, aqui a gente tem o anão e vamos seguir dessa forma. Dentro do Tormenta 20 eles têm uma lore muito legal, tá? Essa raça que já é tão conhecida na fantasia, ela tem a sua própria versão dentro do universo ali de Tormenta 20 e disse que o anão ele é uma cria de dois deuses. Ele é uma cria entre Heradrim, que é como eles conhecem Calmir. As raças diferentes, muitas vezes, né, dentro da sua própria cultura, elas dão nomes diferentes aos seus principais deuses. Então, isso é muito legal, ter essa perspectiva, né, de visão de que cada raça vê o mundo de um jeito, e lá eles conhecem Calmir, o deus da justiça, como Heredrim. Eu falei Heradrim? Falei errado, é Heredrim. E também algum dedo ali de Tenebra. Inclusive nos livros é comentado que eles são realmente uma criação de uma noite ali entre Calmir e Tenebra, né? Uma noite muito louca entre eles. E dali nasceram os anões, talvez até por isso que eles vivem no subterrâneo, né? Por conta desses dedos aí de Tenebra na situação, eles preferem viver no subterrâneo, onde eles não são afetados ali pelo sol e tudo mais. E o livro ele comenta um negócio muito interessante, né? De que quando uma criança anã nasce, todos os primeiros choros dela, do momento que ela nasce, são acompanhados de uma boa martelada numa bigorna, né, do melhor ferreiro da família, para trazer uma cerimônia de boas-vindas para aquela criança e permitir que ela nasça forte, né, com um corpo resistente, como todos os anãos são. Então, é muito interessante você perceber que eles têm uma cultura própria. E quando você vai jogar com uma raça diferente da humano, que nós comentamos no vídeo passado, é interessante que você tenha esses costumes em mente, porque é isso que vai diferenciar o seu gameplay de um humano do que um humano com skin, né? O anão ele é uma criatura própria, com uma raça própria, assim como as outras que nós comentamos, e é muito interessante você se atentar a esses detalhes. Falam que eles são peritos, né, em pedra, no subterrâneo, eles inclusive têm visão no escuro, eles são ótimos armeiros, ferreiros, eles, apesar de serem pequenos, né, cascudos e duros como uma pedra, tanto, né, fisicamente quanto também em personalidade. É muito difícil você convencer esse orgulho, né, dos anãos a baixarem, a pedirem desculpas. Eles são bem cabeça dura nesse sentido, mas apesar disso, né, suas mãos conseguem fazer feitos incríveis com relação a armas e armaduras. Então eles são forjadores natos ali, por assim dizer. Como eu disse, eles vivem no subterrâneo, tem um reino somente deles chamado Do'Rehyn. Eu vou trazer um vídeo ainda aqui, né? A gente já tá fazendo vídeo sobre todos os reinos de Tormenta. Uma hora vai chegar a vez aí de Do'Rehyn, que é o reino subterrâneo. Lá é um reino gigantesco, né? Inclusive tem um mapa bem interessante de Do'Rehyn, e é um reino subterrâneo muito, muito grande, colossal, e eles dividem esse reino subterrâneo muito a contragosto com os Fintroll, que é outra raça jogável, a gente vai eventualmente falar deles aqui no vídeo. Então eles são seres do subterrâneo que brigam entre si. Os anões também eles são muito confiáveis, apesar deles serem orgulhosos, cabeça duro, e eles têm muito apreço pelas suas barbas. Então é muita afronta, né, você cortar ali a barba de um anão, ou algo do tipo. Dentro da lore do Tormenta 20, a gente tem, por exemplo, o próprio Ingra,
que ele aparece na trilogia Tormenta. Nós temos aqui vídeo já comentando sobre cada um dos livros da trilogia Tormenta, e o Ingram ele é um personagem bem importante, que dá todo... ele é o coadjuvante, né? Ele não é protagonista, mas ele dá um tom todo especial. E o que eu posso comentar sem entrar em spoilers é que o próprio reino subterrâneo dos anãos, o Dohaerin, aparece nesse livro da trilogia Tormenta, e a gente consegue ter uma visão específica, né, narrada sobre como funciona aquele subterrâneo. É muito legal. Vejam os vídeos aqui sobre o livro da trilogia Tormenta. Então, basicamente é isso. Falando mecanicamente, eles são ótimos combatentes também. Vocês vão ver que a mecânica deles é voltada muito para essas classes, né? O que são classes combatentes? Cara, é o bárbaro, o guerreiro, o cavaleiro, nessas classes que são mais corpo a corpo mesmo, né? Que atacam ali corpo a corpo e tudo mais. Vocês vão ver aqui que nas habilidades eles começam com +2 em Constituição, o que, né, dá vida a essa característica deles serem bem resistentes. Sabedoria 1 e Destreza -1. Inclusive eles têm Destreza -1 porque eles também têm movimento reduzido. Ali na habilidade nativa deles, de raça, a gente tem o Devagar e Sempre, que faz com que, ao invés deles andarem 9 metros, como é o padrão de Tormenta 20, eles andem apenas 6 metros, né, o que dá 4 quadrados ao invés de 6 quadrados ali no grid de batalha. Em contrapartida, eles não sofrem redução por sobrecarga, né, por peso ali de carga, ou também pelo uso de armadura pesada. Então é bem interessante você fazer esse contrapeso. Você sempre vai andar menos, mas também você não vai ter penalidade de sobrepeso. Além disso, ele tem a grande habilidade de conhecimento das rochas. Isso significa que ele tem visão no escuro, todos os anãos, e eles recebem +2 em testes de percepção e sobrevivência desde que realizados no subterrâneo. Então, para uma aventura que vai ter mina, uma aventura que vai ter alguma coisa nesse sentido, uma pegada dessa, você jogar com anão é super bem-vindo. Além disso, ele também tem o Duro como Pedra, que ele recebe +3 pontos de vida no nível 1 e +1 de vida sempre no nível seguinte. Então, você vai ver que ele é uma raça que Constituição é privilegiada. Você então fazer ali, né, um guerreiro, um bárbaro, acaba sendo muito bem-vindo dentro da visão de um anão. Além disso, ele também tem a tradição de Heradrim, que faz com que eles são peritos nas armas tradicionais anãs, e eles ainda ganham um bônus com ela, cara. Eles podem usar todas elas como ferramenta de ofício para fazer as coisas, e machado, martelo, marreta e picareta é considerada arma simples para ele, né? Então melhora muito essa questão da proficiência, além deles terem +2 de ataque com esse tipo de arma. Então, cara, você utilizar ali um machadão, né, uma marreta para lutar com um anão é perfeito. Então fazer um bárbaro ali, fazer um anão é bem legal, com um guerreiro, com um anão é bem legal, apesar de que o próprio Ingram, né, que é o nosso personagem da lore aí mais famoso, ele seria, talvez em termos de regra ali, um bucaneiro, porque ele usa arma de fogo, né, e ele não tem barba porque ele foi contra ali os dogmas do pessoal de Dohaerin, e ele cortou a barba dele num ato bem sério ali, bem constante. Mas é uma raça que eu gosto muito, eu acho muito legal. Nenhum jogador meu ainda jogou com anão, apesar de eu achar eles uma raça muito boa para essas situações físicas, né? E também muito divertida de se jogar. E por um lado, nós temos ali o anão, né, que tem uma mobilidade reduzida. A gente também tem lá no Ameaças de Arton o centauro, uma raça que tem a mobilidade avançada. Cara, muito legal eles trazerem o centauro como uma raça jogável aí no Ameaças de Arton, porque nós temos alguns centauros nos livros aí que são famosos. O principal deles, com certeza, lá na trilogia Tormenta, em que nós temos o Trebani, um centauro bem interessante, que tem um modo de ver o mundo bem diferente também, e é bem legal acompanhar a narrativa com ele. Centauros são nada mais, né, que metade cavalo, metade pessoa, né, metade homem ou mulher ali, por assim dizer, e diz no livro que eles são criaturas dentro do universo de Tormenta que não gostam muito da civilização, né, da humanidade como um todo. Normalmente, os centauros preferem viver dentro das suas tribos, em lugares mais isolados da floresta, sem ter muito contato com o mundo exterior. Às vezes, um ou outro, né, fica destinado a essa tarefa, mas, em regra, eles preferem evitar os contatos ali com os bípedes, as pessoas normais, né, os humanos em si, que andam ali. Dizem que eles têm um respeito muito grande com a natureza, então eles só consomem da natureza o que eles realmente precisam, sem realizar nenhum tipo de abuso, independentemente da época em que eles estão. E eles têm uma grande afinidade com os povos da própria floresta. Então, elfos, Dalan,
Haine, Sífides, todas essas raças que a gente ainda vai falar por aqui e que, em regra, vivem, né, ali dentro da floresta ou tem comunidades, raízes dentro da floresta. Os seus principais inimigos são os Kobolds, que também são uma raça jogável. Eu tô muito ansioso quando a gente chegar para falar sobre eles, porque eles são mini dragões, né, reptizinhos pequenos e tal, que andam sempre em bando e roubam as coisas dos centauros, né, roubam ali as suas vilas e acabam se escondendo em lugares pequenos que os centauros não conseguem alcançar. Então eles são os principais inimigos ali dos centauros durante a sua vida durante a sua vida silvestre. Nós temos algumas criaturas que podem ser utilizadas como inimigos, como por exemplo o centauro-chefe. Diz que toda tribo de centauros existe um ou dois até centauros-chefes, que são aqueles centauros mais robustos, que ao invés de carregar uma arma leve, eles acabam carregando grandes machados e são ferozes ali em batalha, né? Tem toda uma postura como chefe de tribo, liderando aquelas pessoas. Muito legal jogar de centauro, acho massa demais, principalmente quando você para pra ver aqui a questão mecânica deles, que eu tô mostrando para vocês. Então eles têm sabedoria 2, força 1 e inteligência -1. Com essa sabedoria 2 me faz crer, né, que você ter ali uma classe mágica com um centauro não é tão ruim. Talvez, com certeza, né, ali um clérigo de Alihanna, de Megalock, faria muito sentido. Você fazer um druida faz muito sentido também. E outra classe que eu acho muito legal com o centauro são os caçadores, que eu pelo menos vejo um pouco ali nas minhas mesas, mas acho uma classe muito legal. Ele tem a questão aqui do avantajado, então o seu tamanho ele é grande para todos os efeitos e o deslocamento é de 12 metros, muito maior, né, do que o padrão de 9 metros que a gente tem no jogo ali das outras raças. Ele também tem uma arma natural que são os cascos. Quando você faz um ataque lá padrão com a sua arma, a ação de agredir da sua arma, você pode gastar 1 de PM para fazer um ataque extra com os cascos, dando ali, né, 1d8 de dano. Então bem interessante você ter essa possibilidade. Eu adoro essas raças que permitem isso. Nos níveis baixos, isso acaba sendo bem legal, né, de usar. Além disso, ele tem a questão do ginete natural. Por ele ser um cavalo, mecanicamente, ele é considerado para efeito, para todos os efeitos, como montado, né, como se você realmente tivesse uma montaria ali o tempo todo e estivesse montado nela, fazendo com que você ganhe aqueles bônus, né, de investida, fazendo com que você consiga utilizar o poder carga de cavalaria mesmo sem cumprir os requisitos, e além disso você pode, claro, permitir que alguém monte em você para ter algumas habilidades, mas a lore deixa muito claro pra gente que os centauros só deixam alguém montar neles em questões de vida ou morte, ou quando é uma pessoa muito íntima a eles. Eles têm um sério regra, né? Eles são muito rigorosos quanto a esse quesito. Ainda assim, ele fala que você não vai poder utilizar uma montaria, porque você já é uma, né? Então não tem como você, como um centauro, montar em nada. E você pode carregar alguém nas suas costas, mas você vai ter uma penalidade ali de -2 nos seus testes, além das penalidades de sobrecarga, que porventura aconteçam, caso a pessoa que você carregue esteja muito pesada, e também é considerado na condição ruim para usar magia. Então, apesar de ter os seus benefícios, não é recomendado que você carregue alguém ali com você. Além disso, ele tem um medo de altura, né, que eu não entendi muito bem por causa onde entra isso na lore, mas ele tem aí o medo de altura quando você está próximo, de um buraco, de um penhasco, de alguma coisa que tenha 3 metros ou mais de queda, você fica com a condição abalado. A longevidade é normal, isso significa que eles vivem tanto quanto ali os humanos, e os principais deuses nos quais eles são devotos é Alihanna, Ipon e Megalock. Ipon, se você não conhece, né, são os deuses menores, é um deus menor, e a gente vai falar bastante deles aí quando o Guia de Deuses Menores finalmente for lançado. Espero que você tenha curtido, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!